Shalom, mais uma vez juntos para promovermos o desenvolvimento da espiritualidade cristã. Eu gostaria de compartilhar com você, nesse tempo, um texto que está em Lucas, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado todo aquele que nos deve. E não nos deixe entrar em tentação. A vida é um contínuo aprendizado. Desde que nós nascemos, somos submetidos a um processo de aprender. Aprender a nos alimentar, aprender a andar, aprender a construir uma relação social saudável e apropriada. Porém, nesse texto, nós temos a manifestação de um desejo dos discípulos de Jesus. Eles pedem para que Jesus os ensine a orar. Na Bíblia, nós temos diversos pedidos, muitos pedidos de pessoas que se voltam para Deus com a intenção de serem atendidas nas suas múltiplas necessidades. E nesse tempo, eu gostaria de partilhar com vocês a importância de podermos considerar a indispensabilidade da oração. A oração, ela nos coloca frente ao Deus que nos criou. A oração é estabelecida para que, primeiramente, possamos construir um relacionamento com Deus. Quantas pessoas usam da oração tão somente para colocar os seus interesses diante de Deus ou tentar manipular Deus? Mas o princípio fundamental da oração é restaurar a nossa comunhão com Deus, para que de maneira sábia possamos construir uma existência a partir dessa relação com Deus. Billy Graham, um grande evangelista do século XX, ele nos disse o seguinte: para colocar as nações de pé novamente, devemos primeiro nos ajoelhar. É de joelho que nós nos voltamos para Deus e estabelecemos este encontro do humano com o divino. A oração é uma possibilidade de uma interação do pecador com o santo. E a partir desta interação, somos iluminados e percebemos a grandeza do Deus que nos criou e com o qual nos propomos nos relacionar. Podemos enxergar por meio da oração a grandeza da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Podemos também enxergar por meio dessa interação e dessa nossa comunhão com Deus a grandeza do seu poder em ação para poder nos proteger e nos sustentar. Por meio da oração, nos voltamos para Deus e podemos ser iluminados nessa relação para percebermos aquilo que desagrada a Deus e que muitas vezes não percebemos de outra maneira. A oração nos permite chegar até o trono de graça de Deus e podermos ser conhecidos a partir do olhar divino. Mas a oração é um espaço também para podermos desnudar a nossa alma, apresentar diante de Deus os conteúdos do nosso ser. Estamos vivendo dias desafiadores na terra e como precisamos colocar diante de Deus todo o mal-estar que às vezes se instala no nosso ser. Quantas pessoas nesse exato momento precisam se dirigir para Deus para poder deixar se derramar o seu coração e tudo aquilo que está no seu ser diante de Deus. Nós entendemos a importância de poder abrir o coração para muitas pessoas, mas muitas vezes essas pessoas não estão disponíveis para nos ouvir. Mas por meio da oração, encontramos alguém que sempre estará
desejoso de nos ouvir. O salmista, no Salmo de número 65, versículo 2, diz o seguinte: ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Toda pessoa que se move na direção de Deus não precisa marcar horário, não precisa fazer agenda. Nós sabemos que para termos muitas vezes contato com as pessoas que gostariam que nos ouvisse, precisamos marcar horário, agendar um tempo para estarmos diante dessas pessoas. Mas com Deus nós podemos em qualquer tempo chegar até a sua presença e abrir o nosso peito, escancarar o nosso ser e colocar diante dele tudo aquilo que nós abrigamos na nossa alma, diante da nossa mente e aquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 7, então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos e desci para o livrar das mãos dos egípcios. Nesse texto nós temos Deus respondendo a Moisés e notificando a Moisés que ele tinha ouvido o clamor do seu povo e ele tinha descido para livrar o seu povo. Deus é um Deus que se abre para nos ouvir e para nos atender. Quando nós nos voltamos para Deus por meio da oração, temos um Deus que se volta para nós para nos atender nas demandas que nós temos. Quantos estão nesse período precisando orar, colocar diante de Deus as suas demandas emocionais, espirituais, vivenciais? É um tempo de desafio na terra, diante de tudo o que a humanidade está vivendo. E talvez esse momento seja o momento de você voltar-se para Deus, porque Deus não só ouve, mas também nos atende, Ele se dispõe a intervir em nosso favor. Então, pela oração, construímos uma interação com o divino e nos constituímos como pessoa a partir dessa interação. Pela oração, temos alguém que se importa conosco, está disponível para nos ouvir. Pela oração, somos atendidos quando nós nos voltamos para Deus e apresentamos as nossas necessidades e os nossos anseios diante de Deus. O salmista diz, no Salmo, ele diz, olha, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes nós não sabemos aonde pedir socorro e auxílio, mas a Bíblia nos aponta o caminho de onde nós encontrarmos ajuda para poder vencer aquilo que muitas vezes estamos enfrentando na vida. Também a Bíblia nos coloca diante de um momento onde Jesus, ele ensinando os seus discípulos, mostra mais um aspecto que é fundamental da oração. Em Lucas 18, versículo 1, ele conta-lhe, diz o texto, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Em Lucas 18, 1, nós temos Jesus contando uma parábola aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor. Ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta parábola, Jesus, ele se dispõe a ensinar sobre os seus discípulos, para os seus discípulos, sobre a importância de aprender a orar com persistência.
com perseverança, com insistência. Quantas vezes nós começamos a orar e desistimos, paramos nesse processo de busca de Deus. Quando nós nos dispomos a orar, devemos orar até que Deus nos responda. Por meio da oração também encontramos a resposta de Deus, trazendo a nós a revelação de muitas situações que, se não fosse pela oração, não encontraríamos a manifestação graciosa de Deus descortinando algumas situações que acontecem na vida. Jeremias, o profeta, disse o seguinte, lá no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pela oração, obtemos revelação. Quantas vezes orando, encontramos da parte de Deus muitas situações que nós não tínhamos, às vezes, a compreensão que era daquele jeito. Mas a partir da oração, temos encontrado muitas vezes a notificação divina de coisas que estavam ocultas, escondidas, mas por meio da oração, Deus nos ensina a buscar nele revelação e iluminação para compreendermos como lidar com a situação. Em Jó capítulo 42, versículo 10, diz o seguinte, o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Muitos conhecem a história de Jó. Diz a Bíblia que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas um dia ele foi testado pelas investidas malignas e ele sofreu um mal contra a sua família, contra as suas finanças e contra a sua própria saúde. E não parou por aí, até os seus próprios amigos começaram a julgá-lo diante de tudo que ele estava passando. E ele, por um determinado momento, experimentou esse mal-estar no seu coração e na sua alma em relação aos seus amigos. Mas a Bíblia diz que depois que ele orou pelos seus amigos e ele liberou os seus amigos que tinham julgado ele, diz a Bíblia que Deus interviu em favor. A oração em seu favor. A oração, ela promove transformação. Talvez nesse exato momento seja um momento de você orar por aqueles que têm ofendido você, por aqueles que às vezes afetaram você negativamente. Por meio da oração, nós nos voltamos para Deus e apresentamos um coração sarado e restaurado. E às vezes somos movidos a orar por quem nós às vezes achávamos que não merecia. A oração produz a transformação na relação com as outras pessoas, mas também produz milagre na nossa relação com Deus e na nossa realidade existencial. Nós temos um texto na Bíblia que diz que Jesus orou logo quando ele foi batizado, Lucas 3, 21, quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. A oração faz com que o céu se abra e Deus possa se mover, enviando seus anjos para pelejar por nós. A oração é poderosa porque ela move a mão de Deus em nosso favor. Quantas pessoas nesse exato momento buscando tantas coisas na vida e quem sabe o que nós precisamos mais do que nunca nesse momento é pedir para que Deus nos ensine a orar e que nós possamos compreender o valor da oração. E quando nós oramos, como nós vemos milagre, como eu tenho visto milagre na vida de tantas pessoas que recorreram a Deus e Deus abriu os céus. Abrir os céus é fazer com que a graça de Deus nos alcance. O favor de Deus chegue até nós. Talvez nesse exato momento você está precisando que o céu se abra sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Quantas pessoas nesse exato momento recebendo um resultado negativo acerca da sua saúde? Ore, peça a Deus, porque Deus, Ele abre os céus para aqueles que oram e pedem para Ele. A Bíblia também diz que por meio da oração nós encontramos a paz e lidamos com a nossa ansiedade e com o nosso mal-estar.
A Bíblia diz que em Filipenses, Paulo recomenda que os irmãos daquela igreja pudessem apresentar a Deus toda a sua ansiedade e experimentar diante de Deus a paz que excede todo o entendimento. Quantas pessoas vivenciando o mal-estar psíquico nesse tempo, tomados pela preocupação, ocupados às vezes por algo que não é real, mas é do imaginário. E quantas pessoas estão vivendo numa condição existencial desconfortável? Não perca a paz. Não deixe de desfrutar daquilo que Deus pode proporcionar a você. Deus pode trazer para você quietude. Deus pode trazer para você, no meio dessa turbulência toda, desse momento em que a humanidade está vivendo, confiança, trazer para você segurança. E aí eu finalizo nesse momento com a seguinte expressão, essa mensagem sobre a importância da oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Que Deus possa, por meio da sua oração, trazer para você bonança e descanso para a sua alma. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Shalom.